Oi, pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje com Gabriel Carmona, advogado, Betina Carnevale, psicóloga, trazendo um tema super interessante que merece todo o nosso carinho, atenção, respeito, que é a violência contra a mulher. Boa noite, Betina. Boa noite, Gabriel. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Betina, boa noite, Aline. Obrigado pelo convite. Espero que esse nosso bate-papo seja de grande valia para todos que venham assistir. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Aline. Também queria agradecer, né, o convite, assim como o Gabriel falou, né? Acho que é um assunto muito importante, que eu acho que vai trazer muitos frutos aqui na nossa conversa, que acho que vai poder contribuir muito para essa discussão, né, da violência contra a mulher, que é um assunto super importante, né? E eu acho que para a gente começar assim, eu acho que muito importante, eu acho que o Gabriel pode fazer isso para a gente muito bem, explicar sobre os tipos, falar um pouco sobre os tipos de violência que uma mulher, né, pode sofrer. Quais são os tipos de violência? Bom, atualmente nós temos 5 tipos de violências contra a mulher, né? A violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. Vale destacar aqui, dentre esses 5 tipos de violência, a violência patrimonial, que felizmente nos últimos tempos vem sendo trazido, né, à tona, porque é um tipo de violência que traz a reboque uma série de efeitos devastadores para a mulher, que no final das contas, quando nós lidamos no ambiente de justiça, né, no ambiente do tribunal, nós notamos que é um tipo de violência, assim, que muitas das vezes a mulher tem grande dificuldade de detectar que ela tem sofrido esse tipo de violência patrimonial. Então, felizmente, isso tem sido trazido à tona cada vez mais. Um Muitas exemplo pessoas. assim de, sem te cortar, um exemplo assim de violência patrimonial, porque parece assim um assunto muito óbvio, mas muitas mulheres sofrem, né, violência e elas não, muitas não têm nem o conhecimento, como a psicológica, por exemplo, que acho que muitas mulheres que sofrem violência psicológica, elas não sabem que elas estão sofrendo uma violência. E a patrimonial, eu tenho dúvidas sobre a violência patrimonial. Fala um exemplo para gente sobre a violência patrimonial. Claro, bom, como você pediu um exemplo, no ambiente marido-mulher, né? No ambiente marido-mulher, em que eles convivem sob o regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, a mulher tem tanto direito quanto o homem de gerir a vida financeira do casal. Por exemplo, se eles têm um empreendimento, se eles têm um negócio, ela tem que ter consciência, e não só consciência, ela tem que ter a gerência sobre as decisões dessa empresa, porque toda a repercussão, seja positiva ou negativa desse negócio, vai refletir na vida dela. Ou seja, à medida que ela não tem ciência do que está acontecendo, ou seja, todas as decisões ficam só para o marido. Ou seja, ela não tem o cartão, ela não tem movimentação de conta, ela não sabe quais contratos estão em andamento, ela não sabe quais débitos estão recaindo, estão sendo cobrados dessa empresa. E aí, muito bem, esse relacionamento se encerra por qualquer motivo que seja. Ela vai precisar recorrer à esfera judicial para, no final das contas, conseguir ter a apuração do que ela tem de direito, do que tem. Exatamente, para entender o padrão, o status que essa empresa se encontra, quando, na verdade, é um bem dela. E ela já tem que ter a gerência desse patrimônio durante o relacionamento. É uma violência muito, muito comum, né? É, me lembra até a vida da minha avó, né? 60 anos de casada, viveu uma vida inteira sem ter noção do que ela tinha, né? Sem ter noção de que ela tinha direito ali à metade de todos os bens. Ela sempre viveu como aquela mulher submissa, né? Que faz o que o marido manda. Tanto que eu tenho até uma história engraçada que quando eu fiquei noiva, minha avó falou assim: minha filha, obedece o seu marido. Então, assim, é uma coisa cultural, né? Que vem ao longo do tempo, e exatamente o que o Gabriel falou. E são tipos de violência que as mulheres não têm conhecimento. E tem uma, assim, que me chama muita atenção, que é a violência psicológica.
eu queria que a gente falasse um pouco dela. Eu vou até perguntar para a Betina, que é psicóloga, eu tenho uma dúvida. Se toda violência psicológica necessariamente precede a violência física, por exemplo, se isso é um cenário comum ou elas são independentes? Olha, geralmente pela prática, né, a gente percebe que geralmente essa violência dá esse start como uma violência psicológica, né? Que é mais a violência, uma agressão verbal, né? Assim, uma ameaça, o homem humilha a mulher, né? Assim, até essa própria questão da violência patrimonial, né? Assim, esse controle que ele tem, né? Tem tudo a ver com a violência psicológica, né? Que vem justamente dessa necessidade do homem querer controlar tudo daquela mulher, tudo da vida da mulher. Então, assim, acho que tem muita relação, né? A patrimonial com a violência psicológica. Não existe, assim, né, uma regra, toda violência psicológica precede a violência física. Mas, assim, em geral, acontece que a violência psicológica, ela vai ali, como se fosse preparando ali, né, o terreno para uma violência física, né? Assim, são alguns indícios. Só que é isso, às vezes, muitas mulheres, o que a gente percebe é que elas não têm essa percepção de que aquilo é uma violência. É isso, não tem uma percepção de que o controle sobre a sua vida financeira, né, sobre a sua vida, literalmente, né, do que ela pode vestir, por exemplo, é uma violência. Ela encara aquilo como algo normal, né, entre aspas, né, assim, até por conta da construção da sociedade como um todo, né, isso não é algo que veio de ontem, isso vem de muitos e muitos anos e aquilo vai sendo recalcado ali na sociedade como um todo. Então, às vezes, a mulher não consegue nem, perceber que aquilo que ela está sofrendo é uma violência. Então, não existe uma regra, mas geralmente a violência psicológica costuma não sempre, né, preceder a violência física. E assim, é isso, é um alerta, né? Assim, é um sinal vermelho. Opa, tem alguma coisa estranha ali. E aí, por isso que a gente tem que estar sempre atento a esses sinais para justamente quanto antes a gente remediar essa situação, né? Para não deixar chegar numa violência física. Às vezes eu tenho a impressão que a violência psicológica, não sei se seria a fala certa, não é que é mais severa, mas é como se ela trouxesse assim, danos para a mulher, para o emocional, nesse campo psicológico, assim, muito mais sérios. Não sei se você entendeu. Sim. Assim, às vezes danos mais potentes, né? Assim, eu acho que todo sentido, né? Assim, eu acho que porque a violência psicológica é isso, ela mexe com a autoestima da mulher, né? Com o sentimento de independência, né? O sentimento de pertencimento na sociedade, a vulnerabilidade. E tem estudos, né, que apontam que alguns transtornos mentais, né, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ideações suicidas, né, assim, o próprio suicídio, o ato, estão relacionados com violências, né, então, assim, com ter sofrido algum tipo de violência também. Então, tem toda essa relação, não só durante o ato, enquanto a mulher está sofrendo aquela violência, como ela vai perdurando, né, assim, mesmo que ela é interrompida. E existem sinais, né, de violência contra a mulher. A necessidade, por exemplo, de controle do agressor, né, é um sinal. Sim. Né? Nós até estávamos conversando sobre isso, e eu acho que isso tem muito a ver com várias questões jurídicas, né? Até queria te ouvir, Gabriel, que você falasse para a gente um pouco a respeito disso. Muito bem. Isso é mais um daqueles temas em que, no final das contas, a psicologia dá as mãos ao direito ali, né? E tanto eu, enquanto advogado, como certamente a Betina, enquanto psicóloga, consegue tecer muito tempo a respeito dessas características e desse perfil. Mas, no final das contas, nos remete, inclusive, essa questão do controle, né? E nos remete, inclusive, ao próprio controle patrimonial. Ou seja, é uma ferramenta, é um mecanismo de inferiorização, é um mecanismo de controle, desde afetivo a social, a regulação de quem convive, quais são os meios, quem é uma possível pessoa que venha a abrir os olhos dessa vítima, ou seja, quem vai enfrentá-lo nesse cenário, né, de violência. Sim. E desde o controle patrimonial, ou seja, a mulher que num cenário, por exemplo, que tem filhos, que é de um relacionamento duradouro, e ela é controlada patrimonialmente,
um dos obstáculos, certamente, para sair desse relacionamento de opressão, esse relacionamento violento contra ela, um dos obstáculos fatalmente será a seguinte pergunta: como será como vai se resolver a minha vida patrimonial pós ruptura de um relacionamento? Como meus filhos sobreviverão? Vou conseguir manter o padrão de vida deles? Eles vão permanecer na mesma escola? Eu vou permanecer com a guarda das crianças mesmo sem emprego? Então, muito bem, você está vendo aí, nós estamos falando sobre violência patrimonial. E o psicológico nisso? A violência psicológica vem a reboque, obviamente, em todas essas outras, assim como na sexual e tudo mais. Ou seja, a psicológica, no final das contas, ela é sócia de todos esses outros tipos de violência, como eu vejo. E então, bom, o olhar jurídico a respeito dessa questão do controle, eu acho que passa por aí. E é isso. Eu trouxe até aqui uma estatística que a cada 4 horas, uma mulher é vítima de algum tipo de violência no Brasil, né? E eu assisti uma explicação muito interessante que é sobre as fases da violência, né? Existe a primeira fase, que é a fase da lua de mel, a segunda fase, que é a fase da tensão, e a terceira, que é a fase da explosão, né? É um ciclo ali vicioso que, se não for interrompido, com certeza, né, a probabilidade aí de um possível feminicídio é muito grande. Então, assim, é uma consciência, a consciência da ruptura, né, que a mulher precisa ter para poder romper com esse ciclo de violência. Eu acho que é o que a gente mais... Acho que é um ponto importante para a gente levar. Então, assim, você como psicóloga, o que a gente pode, assim, falar, o que a gente pode levar para essas mulheres como uma forma de acender, assim, uma luz na mente delas, do tipo, nossa, eu acho que eu estou passando por algo nesse sentido, preciso aqui ligar o meu sinal de alerta, se for algo mais, assim, sutil, no caso. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente acolher essa mulher, né? Que muitas vezes a questão dela não é valorizada, não é acolhida, né? Assim, isso vem mudando, né? Mas a gente ainda vê uma grande desvalorização desses relatos, né? Dessas queixas. Então, acho que o primeiro passo, acho que isso não só a psicologia, mas qualquer pessoa, qualquer profissional, né? Que ela chegue, que ela consiga chegar, eu acho que é acolher essa mulher, acolher suas demandas, acolher o seu sofrimento. Eu acho que é isso, orientar. Olha, isso que você está me relatando é uma violência. Por mais que você não sinta que seja uma violência, é um ato violento contra a sua liberdade, contra a sua pessoa, contra os seus filhos, muitas vezes, né, quando tem os filhos. Não que seja uma agressão diretamente aos filhos, mas acaba sendo indiretamente aos filhos, porque coloca ali em xeque a questão da guarda, né, de pensão e tudo mais. Então, acho que é isso, é sinalizar. Não vai ser uma coisa que vai ser da noite pro dia, né? Ela não vai, nossa, saí da sessão hoje, agora eu sei que eu tô sofrendo uma violência. Não, é algo que a gente vai ali construindo até dentro de uma relação de confiança com aquela mulher, se a gente não tiver esse relacionamento anterior, né? Se ela chegar pra gente por conta de alguma questão ali do relacionamento, a gente está construindo essa confiança com essa mulher. Então, assim, aos poucos a gente vai conseguindo sinalizar para ela vai entendendo e aceitando que aquilo tudo que ela está vivendo é uma violência e que ela não precisa passar por aquilo, não é para ela passar por aquilo, e que existem formas legais, né, da gente combater isso, né, assim. Então, acho que é isso, orientar onde ela pode procurar ajuda, né, assim, incentivar ela a denunciar, né, que eu acho que é muito importante, né, denuncia, sem ter medo de que aquilo ali... Mas por que será que é tão difícil para uma mulher sair, assim, dessa situação, sobre o seu ponto de vista? Acho que são vários fatores, né? Assim, é muito forte, né? Assim, a dependência financeira, muitas vezes, porque como tem esse controle do homem, então a mulher não consegue desenvolver a sua independência financeira, muitas vezes, então ela tá sempre... É um jeito dele manter ela ali presa a ele. Então, assim, acho que a dependência financeira é um ponto muito importante, que tem esse medo de que vai acontecer agora, né? Até como o Gabriel falou. Uma dependência emocional mesmo, né? Então, uma pessoa que já tem questões até prévias, né? Às vezes relacionamentos anteriores, relacionamentos com familiares,
Enfim, aí depende da história de vida de cada um, mas uma dependência emocional é algo que dificulta bastante, né? A questão de filhos, né? O que vai acontecer agora com meus filhos? Uma rede de apoio enfraquecida, que vem justamente também desse controle por parte do homem. Então, como o Gabriel citou, né, essa rede vai se esvaindo. É um dos sinais que a gente percebe que está passando por uma violência. Porque é isso, qualquer pessoa que vai bater de frente com ele é uma ameaça para ele, para aquele relacionamento que ele detém poder. Então, assim, acho que a gente tem que ir tentando reacionar essas redes de apoio, né? Assim, acho que é importante, tanto por vias legais, como por vias afetivas dela, né? Então, assim, quem eram essas pessoas que antes estavam próximas a ela, que agora não estão mais, né? Então, acho que a gente pode ir por esse caminho também, que é super importante, que são uma ajuda. É isso, eu vou sair da casa do meu marido, eu vou para onde? Se a pessoa não tem nenhuma rede de apoio, ela vai continuar lá. Se a gente consegue acionar alguém que consiga receber, né, alguém de confiança dela e tudo mais, isso já é um passo para a gente conseguir ir tirando aos pouquinhos ela desse relacionamento violento, né? Entendi. Essa última fala da Betina me veio aqui à cabeça algo que eu venho conversado com algumas pessoas nos últimos tempos, inclusive a gente abordou um pouco desse tema antes da nossa gravação, que basicamente é o seguinte, né? Há uma cultura de que o ambiente da vara de família é um ambiente que favorece a mulher, né? Quem advogado militou, seja em favor de mulher ou de homem na vara de família, ou já proferiu essas palavras, ou já no mínimo ouviu alguém nos corredores falando sobre isso. E eu só vou deixar a reflexão. Bom, te parece um ambiente de favorecimento à mulher um local em que ela é obrigada a recorrer para ter, talvez, no mínimo, o que a lei assegura a ela alcançar? Um exemplo, te parece um ambiente de favorecimento à mulher ela ter que recorrer a uma vara de família para, por exemplo, 8 meses, 10 meses, 1 ano, quiçá mais tempo, para começar a receber uma pensão alimentícia para o seu próprio sustento ou para o sustento dos seus filhos? Te parece um ambiente de favorecimento para a mulher ela batalhar 2, 3, 4 anos sem usufruir do patrimônio construído durante o relacionamento, para no final das contas ela conseguir recebê-lo, muito provavelmente já depreciado? Então, muito bem. A mim não parece. Eu ia até te fazer uma pergunta sobre a questão da violência física, né? Se a mulher ela precisa de provas para pedir uma medida protetiva, no caso de violência física, né? Como que funciona isso, esse procedimento? Bom, muito bem. Felizmente, os mecanismos de denúncia, ou seja, de comunicação, né, externa, para que essa violência seja levada a conhecimento das autoridades, felizmente eles têm aumentado e tentado acompanhar, né, a modernidade aí da comunicação. Atualmente, por exemplo, foi criado o aplicativo Maria da Penha Digital, que hoje, felizmente ou infelizmente, pelo menos só por enquanto, só atende o estado do Rio de Janeiro, mas certamente é um protótipo para avançar para todo o território nacional, em que a mulher, sem a necessidade, isso é de uma sagacidade maravilhosa, a mulher, sem precisar ter esse aplicativo baixado, ela vai pelo navegador, ou seja, lá onde ela clica no site, e aí ela vai jogar o Maria da Penha Digital, vai preencher um pequeno formulário lá, e automaticamente esse formulário chega nas autoridades como um meio de pedido de medida protetiva, que pode imediatamente ser deferido. Assim como as mulheres vítimas de violência também seguem com todos os outros meios já tradicionais de comunicação, né? Tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é a DEAN, assim como ela pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. E um fato curioso, foi noticiado aí em todo quanto é veículo de comunicação, uma mulher nesse final de semana, ela ligou para o 190, supostamente pedindo uma pizza. Obviamente, deu o endereço dela. Felizmente,
a policial entendeu a mensagem e mandou a viatura para o local. E aí o agressor foi pego em flagrante, nitidamente a mulher vinha sendo vítima de violência, naquele exato momento, violência física. E, muito bem, dali ele foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia e foi dado seguimento nos procedimentos. Porque muitas mulheres não têm nem acesso, assim, esses agressores, eles tiram delas o direito, por exemplo, de usar o celular, de ter telefone, de usar o telefone. Tem até uma série na Netflix que fala muito sobre isso, Bom Dia, não sei se você já viu, Bom Dia, Verônica. Não é? Exatamente. É bem isso, né? Onde aquela mulher ela fica confinada dentro da casa e ela não tem acesso a nada, a telefone, ela não tem acesso à internet, ela não consegue pedir ajuda. E nesses casos é muito difícil, né? Se a sociedade não tiver um olhar diferenciado, né? Como que fica? O que uma mulher dessa pode fazer, né, para pedir socorro, né? É muito, muito Fica muito complicado, restrito, né? muito restrito. Eu queria fazer um adendo aqui. A ferramenta da mulher comunicar via qualquer celular ou aplicativo ou telefone é Maria da Penha Virtual. Maria da Penha Virtual, ela vai jogar no navegador e vai entrar na ferramenta de comunicação e solicitação da medida protetiva. Mas isso é automático. Automático, ela vai via navegador, ou seja, ela vai precisar de um dispositivo móvel e Mas na seja prática, computador. assim, porque é importante, né, elas terem, sei lá, consciência de como que funciona, porque você imagina, você está dentro de uma casa com seu marido que te agride, você vai e faz uma denúncia, né? Se você não tem conhecimento do que vai acontecer depois, espera aí, eu vou ficar aqui esperando, o que vai acontecer? Eu vou ter que ficar dentro da casa com ele. E se ele, né, ficar sabendo que eu fiz algum tipo de denúncia, o que vai acontecer comigo? Né? Por isso que é importante explicar como que funciona isso. Bom, novamente, estamos nós aqui, a psicologia amparando o direito e vice-versa, né? Essa mulher pode ser acolhida, né, em abrigos próprios, especializados nesse tema, assim como a rede de apoio pode sustentá-la, principalmente nesse momento, né, familiares, até que esse primeiro cenário, né, se assente, esse primeiro momento se assente. Se ela não tiver rede de apoio, locais para abrigarem, né, dentre familiares, pessoas próximas, o governo, né, o Estado como um todo, fornece abrigos para que a mulher permaneça afastada do risco da violência. Sim, então se eu hoje pegar o meu celular, sou vítima estou sofrendo uma agressão, pego o meu celular, envio lá pelo aplicativo do Maria da Penha Virtual, o que vai acontecer em seguida? Muito bem. Se o juiz deferir a medida, né, se a autoridade deferir a medida restritiva, por exemplo, de afastamento do lar, ou seja, o homem será afastado do lar, ele será retirado, ele será proibido de ingressar naquele ambiente e a mulher vai ter o seu direito preservado de permanecer naquele endereço até que haja o desdobramento dessa investigação. Então ele vai ser... Exatamente, ele é retirado. Uma das medidas protetivas é essa, né? É o afastamento do lar. O homem será afastado, proibido de se aproximar num raio de X metros da mulher. Ou seja, se ela tem um endereço de trabalho e essa medida vigora, ele não pode se aproximar do endereço dela sob um limite de X metros, X quilômetros. Assim como a proibição, a vedação de qualquer contato por via telefone, rede social, etc., qualquer meio, recado, inclusive. Então, essas medidas protetivas estão à disposição da mulher, bastando o seu requerimento e claro, o deferimento pela autoridade. Gente, isso é muito importante, porque as pessoas têm medo, né? Medo de fazer qualquer tipo de denúncia sem saber o que vai acontecer depois, né? É algo assim tenso, né? E você, assim, enquanto psicóloga, você já pegou algum caso, assim, desses difíceis de se lidar? De violência doméstica? Olha,
assim, a gente às vezes conversando com colegas, né, a gente vai trocando muito, né, assim, comigo especificamente foram casos, assim, é porque é muito tênue, né, assim, então a gente vai ali tentando investigar, né, o que realmente está acontecendo e tudo mais, mas eu já peguei um caso de uma senhora que não era nem do Rio, né, na verdade ela era de outra cidade próxima daqui, e relatou, né, isso da questão que vinha sofrendo violências, que o filho era dependente químico e tudo mais. E aí a gente, no primeiro o intuito, assim, a gente vai investigar, né, mas também a gente não pode demorar muito para agir, porque senão, né, qualquer coisa pode acontecer com aquela mulher num cenário não muito favorável. Então, a primeira coisa que eu lembro de falar com essa senhora era assim: a senhora tem onde ficar que não seja na sua casa, junto com essa pessoa que está ali agredindo, que está, né, ali apresentando uma ameaça, né? E aí ela falava que não, e a gente, né, assim, ia conversando, e aí finalmente a gente conseguiu fazer com que ela viesse para casa de uma prima, se eu não me engano, já tem alguns anos, que era aqui no Rio. E aí a gente encaminhou ela para, né, um serviço legal ali, né, olha, a senhora tem que denunciar, tem que correr atrás disso, não pode deixar assim, mesmo, né, sendo independente, era uma senhora já, assim. Acho que tinha uns 60 anos, né? Não tão senhora, mas também não tão jovem, né? Assim, tava ali nessa meia idade. Então, a gente sempre trabalhando isso dela identificar que era uma violência e que ela precisava denunciar. E aí, depois a gente acabou perdendo o contato, né? Porque fazia parte, era dentro de uma instituição esse atendimento, né? Então, também é muito complicado, porque os atendimentos são diferentes do que dentro de um consultório particular, né? Mas foi um caso assim que marcou, né? Assim, que eu lembro que é difícil, né? Você fica assim até assustado no que você pode fazer, né? Como é que você pode ajudar se acontece alguma coisa? Foi culpa sua? Foi omissão, né? Então, mas nesse caso assim, a gente conseguiu fazer com que ela pelo menos saísse de casa e aí ficasse ali durante o tratamento que ela estava fazendo, né? Então, gente, é um dever nosso enquanto sociedade, né? E um tipo de violência, assim, que eu acho muito importante também a gente falar aqui e trazer é a violência sexual, né? Que também acho que você, como psicóloga, vai conseguir explicar melhor pra gente, porque as pessoas confundem o conceito de violência sexual. As pessoas já acham, tem uma visão errada, né? Explica, assim, um pouco pra gente sobre essa questão da violência sexual. a primeira coisa que vem na cabeça é o ato sexual, né, em si. Só que a violência sexual vai muito além disso, né? Então, ela vai desde um toque que a pessoa não deseja, né, seja uma parte íntima ou não, porque depende, né, cada pessoa sente intimidade de uma parte diferente do corpo, né? Assim, às vezes até uma violência verbal com teor sexual pode ser considerado uma violência sexual, né? Então, assim, não é só o ato, né? Assim, tem outros tipos que eu acho que é super importante. Primeira coisa que vem, mas isso aí não é violência, né? Assim, um homem que se masturba olhando para você dentro de um ônibus, né? Assim, que às vezes mexe, a gente vê acontecendo. Isso é uma violência sexual, né? Você está sendo violentada, mesmo que ele não esteja te tocando em parte alguma, ele tá ali se masturbando olhando para você. Você sabe que é para você, né? Então, assim, isso E aí as pessoas tendem a não valorizar isso, porque é isso, tá? Não tocou, não é violência. Sim, você se sentiu violentada de alguma forma, né? Então, acho que é importante isso. E tem até, assim, não sei se esse seria o termo técnico jurídico, que eu acho que é algo que está vindo à tona aí com rede social, mídia digital, que é a violência pela via digital. Sim. Né, assim, então é algo que tá surgindo aí um burburinho, não sei como é que tá nos fins jurídicos, se já tem alguma coisa, já tem algo ali, né, mas por vídeo, né, assim, a pessoa se sente violentada também ali por aquele, que eu acho que é um meio muito novo, né, a gente traz o digital para coisas boas, mas também vem as coisas... Como que funciona isso, Gabriel? Esse tipo de violência de forma digital? Bom, como vocês mesmos disseram, no final das contas é uma temática bem nova, né? Então, ela ainda não foi assentada, ou seja, não há uma unanimidade, né, quanto à interpretação. Muitas desses casos, no final das contas, soam e são interpretados como crimes digitais,
né? Ou seja, não foram crimes praticados em virtude de ser uma mulher vítima, não por ter sido ela, né? Mas eu acredito que fomentarmos esse debate certamente vai levar, assim como todos os demais temas em prol da integridade da mulher, certamente isso é um dos temas que a gente vai trazer à tona, né? Serão massivamente abordados para justamente que os crimes que sejam praticados em desfavor da mulher por ela deter a figura de mulher, né? Eles sejam sim abordados enquanto violência à mulher e não um crime digital. Queria aproveitar um gancho aqui do que a Bettina estava abordando. Todos nós conhecemos aí, quem não conhece, está a um clique no Google de tomar conhecimento do volume de mulheres, né? O percentual de mulheres a cada 10 mulheres, X mulheres são vítimas de violência, de algum tipo de violência. Isso tem sido, felizmente, tem sido trazido muito à tona. O que eu vejo pouca abordagem é justamente quanto ao agressor. Porque se tem tanta mulher sendo vítima de agressão, de algum tipo de violência, eu acho que, paralelamente a isso, deve ter muito homem praticando a violência. E eu não vejo diretamente uma abordagem e nem uma repressão social contra esses agressores. E eu acho que é justamente aí uma necessidade de evolução cultural nesse sentido. Eu não me refiro à violência sexual em si, que aí eu vejo o cidadão médio criar repulso até no cidadão médio. Nossa, esse cara praticou uma violência sexual. Mas a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, eu vou aqui expondo diretamente a minha opinião pessoal, eu vejo muita complacência, muita consideração ainda, muita... A palavra eu acho que é complacência mesmo da sociedade contra esse agressor. E aí fica, inclusive, aí a minha pergunta para a nossa colega aqui, Bettina, à medida que esse nível, né, de benevolência da sociedade, assim, de bondade psicológica da sociedade quanto a esse agressor, à medida que essa bondade diminuir, né, que essa complacência diminuir, qual repercussão pode gerar social assim para esses agressores? Como eles podem levar isso? Você acha que isso pode ter uma repercussão favorável, no final das contas, para a mulher? Com certeza, né? Acho que a partir do momento que a gente também abaixa a régua ali para esses agressores, eu acho que só pode trazer benefícios, né? Assim, que a gente só valida mais ainda essa pauta, né? Valida mais ainda esse sofrimento que a mulher passa. Então, assim, acho que é super importante, super necessário a gente começar também, né? Porque é isso, eu acho que vem um pouco a agressão, né? Como você falou, a agressão sexual, né? Assim, ela é mais... A gente tende a ser mais rígido, né? Assim, é inaceitável, né? Mas e os outros tipos de agressões? Eles também são tão inaceitáveis quanto uma agressão sexual, né? Assim, não tem como a gente pesar ali os dois, é tudo igual. Para mim, tá ali na mesma régua em termos de peso, né? Então, assim, eu acho que, com certeza, a partir do momento que a gente começar a enxergar todos esses tipos de violência sob a mesma ótica, né? Eu acho que isso só vai trazer benefícios para essas mulheres, principalmente, né? Assim, até porque a gente vai conseguir ajudar mais essas mulheres, a gente vai conseguir conscientizar mais essas mulheres de que aquilo é uma agressão, que aquilo é uma violência, né? Então, acho que tá tudo ali socioculturalmente... Sociedade muito machista, Exatamente. né? Então, a partir do momento que a gente consegue ali equilibrar um pouco esses direitos, né, das mulheres, direitos dos homens, eu acho que, com certeza, só trará benefício. Eu vi que existe um movimento chamado machosfera. Gente, o que é isso? Falei, não é possível. Você viu sobre isso? Um movimento chamado machosfera, de homens que têm, sei lá, é uma certa aversão por mulher, não sei
Eu não sei nem explicar direito também, que é uma coisa tão... Mas é um movimento muito doido que eles atacam as mulheres, não é algo nesse sentido. Teve até um caso aí agora. Machismo mesmo, né? Assim, puro, o nível mais alto do machismo. Suprassumo. Exatamente, que você possa imaginar, assim. Eu queria não ter visto, mas a gente acaba tendo contato, né? Não tem como, assim, porque Posso realmente... desver? Dá vontade, né? Assim, às vezes eu queria ter esse botãozinho que pudesse desver algumas coisas, porque em pleno século XXI a gente... Eu esqueci o nome dele, ele teve até um cara que eu acho que é um dos... Que tem até canal, né, que fala sobre isso, que ele propaga, na verdade, ele tem um canal nas redes sociais em que ele propaga... o líder desse movimento. O líder machista mesmo, que diz que mulher... E aí, o que você está fazendo para sua mulher não controlar você hoje? Porque é isso, a gente está ali na luta de igualdade de direitos, igualdade de oportunidade. E aí ele toma isso como uma ameaça a ele, né? Então, opa, peraí, a mulher não é igual a mim, a mulher está abaixo de mim. Então ele começa a propagar isso, assim, gente, é um retrocesso, né? Eu vejo como um extremo retrocesso. E tem seguidores. Esse que é o mais, né, assim, assustador. Aí tem uma feminista que parece que rebateu alguma fala dele. E ele deixou uma mensagem para ela no Instagram, não sei se foi Instagram, Facebook, o que foi, deixou uma mensagem para ela nas redes sociais, algo no sentido assim, ou você se cala ou é bala, alguma coisa assim, tipo assim, uma ameaça mesmo, né? Então, assim, é um movimento muito doido, você vê que a mente, né, em pleno século XXI, que a gente acha tanta informação... Era para as pessoas, né, ter um pensamento diferenciado, mas você vê que ainda tem uma coisa ali muito enraizada, né? É doentio, né? Passa pela aceitação, no final da aceitação social que nós estávamos falando agora, né? Ou seja, à medida que você toma conhecimento de um episódio, eu, infelizmente, esse em específico eu não consigo adentrar, mas se você toma conhecimento, seja no ambiente digital, seja com um familiar, seja no ambiente de trabalho, muito bem. Bem-vindo, você está diante de um cenário que você precisa entender que nível de aceitação você precisa adotar. Se é o caso de denúncia, se é um caso de repressão ali, aquele comportamento, se é um caso de acolhimento à mulher e isso tão somente vai atender, ou não, um caso de repressão ao homem, porque muitas das vezes você tem proximidade do homem, não da mulher. Então, um caso de repressão, de aconselhamento para esse homem, para ele buscar também ajuda, apoio especializado, né? E então, no final das contas, a gente percebe o ciclo que né? A gente volta para um episódio de violência e voltamos para toda a estrutura que nós já explicamos a respeito de espécies de violência e etc. Mas o que explica, por exemplo, uma pessoa que tem aversão às mulheres? Uma pessoa misógina, misoginia. O que explica isso? O que a psicologia fala sobre isso? Até difícil, né? Difícil, assim, né? Porque assim, é algo doentio mesmo, né? Porque é tanta aversão, você usou a palavra perfeita, né? Tanta aversão que a pessoa não consegue suportar a ideia de que a mulher seja igual a ele, minimamente igual a ele, né? Então, assim, existem vários tipos, né? Assim, tem transtorno de personalidade, né? Narcisismo, próprio sociopata, né? Então, assim, a gente... Só que é isso, né? Até pra gente, às vezes, é difícil da gente conseguir identificar o que motiva aquela pessoa sendo daquele jeito. Narcisismo agora é a palavra do momento, né? É a palavra do momento. Inclusive, né? Rede social, né? Tudo isso, cada vez mais a gente vem vivendo uma sociedade extremamente narcisista, né? Então, assim, é isso. Eu sou muito melhor do que você, porque... E na caso dele, ele é muito melhor do que eu porque ele é um homem. Simplesmente porque ele é um homem. Independente de qualquer coisa. Então, assim, é pautado ali naquele gênero, né? Assim, eu sou homem, eu sou melhor que você, extremamente narcisista, então, né, assim, é realmente um distúrbio ali, um transtorno que a gente... É difícil, porque é isso, a pessoa não enxerga nela como um transtorno, ela acha que ela A quantidade de seguidor que esse cara tem me assustou, né? Demais. Você vê que não é só ele que pensa assim, né? Você vê que o cara tem 100 mil pessoas seguindo ele, 100 mil pessoas pensam como ele. E aí, né, então é isso, ele tem ali os espectadores que ele precisa para se reafirmar. Entra na questão da... Mas o líder do movimento anti-abolicionismo, ele também teria seguidores se ele fosse da rede social na época, né? Quem
crucificou Jesus Cristo também teria Também. seguidores se ele Sim, tivesse sim. rede social. Então, hoje, no ambiente digital, infelizmente se vê de tudo e no final das contas a gente vai acabar notando seguidores. E curioso, né? Se você acessa um perfil desse, você vai notar falando que tem X seguidores. Eu prefiro, às vezes, olhar por esse olhar. Talvez seja um pouco romântico. Um volume significativo de seguidores pode ser detrator dessa pessoa, mas no final das contas está dando o que ele precisa, que é visibilidade, né? E aí a gente já sabe que o algoritmo vai levar ele para um nível de visualizações muito maior. Sim. Ou seja, no final das contas, o meu posicionamento hoje na rede social é que se eu não quero ver, eu efetivamente não verei, não compartilharei e o meu like, a minha visualização, ele vai passar vontade, eu não vou assistir. Então vamos aproveitar esse canal aqui. Betina, deixa uma mensagem aí, como psicóloga, para mulheres que estejam te assistindo, né, que estejam passando por situações, né, de violência. Qual mensagem você poderia deixar? Acho que, em primeiro lugar, né, busca ajuda, né, independente de onde. Acho que o importante é essa mulher buscar uma ajuda, buscar um acolhimento, de preferência, claro, né, com profissionais que estejam preparados para auxiliá-la, né, porque facilita, né, ajuda, Sim. com certeza. Então, procure um psicólogo, uma psicóloga, procure um advogado, procure até assistentes sociais, né. Então, assim, acho que se resguardar dessa parte dos profissionais, né, assim, busque rede de apoio, amigos, familiares, né, assim, e denuncie, né? Eu acho que a gente tem que começar a denunciar, né? Assim, eu acho que vem aumentando, né? Então a gente tem, isso acho que é um fator muito positivo, mas assim, o medo vai vir de denunciar, isso é óbvio, não tem como eu falar que não tenha medo de denunciar. Não, o medo vai estar lá, claro, né? Assim, então, o importante é que esse medo não paralise essa mulher, né? Porque se paralisar, aí o pior realmente pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que denuncie pelos canais que forem possíveis ali, né? Então, acho que essa é a mensagem. Essa mulher não está sozinha, né? Ela não precisa se sentir sozinha e eu acho que é isso, buscar ajuda para receber essas orientações e entender que o que ela está passando é violência, né? Assim, ela está sendo violentada por esse agressor, né? Com certeza. Acho que seria isso. E você, Gabriel? Bom, a minha mensagem para encerrar o nosso encontro de hoje, basicamente vem para complementar as palavras da Betina, né? Porque muitas das mulheres que chegam até nós, elas, a maioria, pelo menos, já passou pela fase, né, de diagnosticar a violência, ela já buscou força, já encontrou força, seja em familiares, seja em amigos de trabalho, seja em colegas próximos do ambiente acadêmico, seja onde for, ou nos profissionais, né, as que buscam profissionais, fazem terapias, etc. Então, elas já passaram por isso. Muito embora um número significativo nos procure sem qualquer tipo de diagnóstico, sem rede de apoio, nos procura sozinho. Então, basicamente, um ponto de convergência para todas essas mulheres é justamente conhecimento. Eu acho que elas precisam ter conhecimento e conhecimento, seja dos seus direitos, seja das ferramentas que elas terão depois de detectar essa violência e se rebelar contra essa violência, né, ir contra essa violência, e principalmente conhecimento, né, da estrada que ela terá que percorrer para restabelecimento da sua saúde de uma maneira geral e principalmente das ferramentas jurídicas que ela tem para restabelecer sua vida. Porque hoje em dia é tão mais fácil, né? Você pode fazer uma consulta online com uma psicóloga, com um advogado, né? Então existem várias ferramentas para isso. E eu queria agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz, né, de fazer parte aqui desse bate-papo de um assunto assim que eu acho de extrema importância. E espero que vocês, né, retornem em outra oportunidade para mais uma conversa dessa, né, relevante. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo e espero que esse conteúdo possa contribuir, né, para a vida de todos vocês.
Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.